E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de Química e hoje a gente vai finalizar essa parte de teoria atômico-molecular, tá? Obtendo conhecimentos através das fórmulas químicas. Hoje vamos ver a fórmula molecular, ok? Então, a fórmula molecular, tá? Ela indica o número de átomos de cada elemento na substância. Então, por exemplo, se eu tenho uma molécula de água, o H2O, significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e tenho 1 átomo de oxigênio para constituir a molécula de água, né? Então, para cada mol de água, eu tenho 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio, tá? Que representa também a quantidade de matéria de cada elemento por mol da substância, certo? E como é que eu faço para determinar a fórmula molecular? Tá? Determinando a massa da fórmula mínima. Aí vocês vão perguntar assim, professor, eu não achando a fórmula percentual, eu não posso também chegar na fórmula molecular? Sim. Né? Através da fórmula percentual, eu chego na fórmula mínima, e da fórmula mínima, eu consigo chegar na fórmula percentual. Tá? Então, seria assim, a massa molecular, a massa mínima, tá? Vezes um fator, vai me dar a massa molecular, certo? Esse fator ele indica quantas vezes a massa da molécula é maior que a massa da mínima, tá? Dessa forma eu vou descobrir quantas vezes a molécula é maior que a mínima, ok? E, tendo a fórmula mínima vezes esse fator, eu chego à fórmula molecular, certo? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho aí um composto, apresenta a fórmula mínima CH2, tá? Sabendo que sua massa molecular é 42U, determine sua fórmula molecular. Então, são dados o carbono 12U e o hidrogênio 1U. Vocês sabem que, vocês olharam na tabela, a massa do carbono é 12 unidades e a massa do hidrogênio é 1 unidade. Primeiro passo, a gente tem que determinar a massa da fórmula mínima, ok? Então, eu tenho aí a fórmula CH2, certo? Eu tenho que o carbono é igual a 12 vezes 1, e o índice, no caso do carbono, aí é 1, né? Que é igual a 12U. O hidrogênio é 1 unidade, vezes o índice que está na fórmula aí, é 2. Eu tenho 2U, certo? E, fazendo a soma, eu tenho 14 unidades, ok? Então, a massa mínima vezes o fator é igual à massa molecular. Então, eu vou botar aqui 14U vezes o fator é igual a 42U. O 42U ele já me deu lá no exercício, certo? Então, x é igual a 42 divididos por 14, x é igual a 3. O que significa esse 3? Significa que a massa da molécula é 3 vezes maior que a mínima, certo? Então, CH2 significa que ela é 3 vezes maior, né? E aí eu vou multiplicar esse 3 pelo carbono, que só tem um índice, vai ficar C3, e o H2 eu vou multiplicar por 3, vai dar 6. Então, a minha fórmula molecular vai ser C3H6. Entendido? Vamos para um exercício. Tá? Agora a gente vai ter que pensar um pouco. Então, foi dada a seguinte questão. A combustão completa de 1 litro de um hidrocarboneto gasoso gera 4 líquidos de dióxido de carbono, medidos na mesma temperatura e pressão. Começaram a chorar, né? O que é hidrocarboneto, professor? Bom, isso a gente vai ver lá em química orgânica, tá? Hidrocarboneto
é um composto que, pelo próprio nome está dizendo, né, possui hidrogênio e carbono, certo? Então, a combustão, né, completa de 1 litro de um hidrocarboneto gera 4 litros de dióxido de carbono, que é o CO2. Tá? Sabe-se também que a proporção entre a massa dessa substância e a massa de seus átomos de hidrogênio é de 7 para 1. Então, o que ele está pedindo? A fórmula molecular desse hidrocarboneto é... E aí ele deu ali algumas fórmulas moleculares. Então, a gente vai ter que achar agora essa fórmula molecular. Certo? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é esse hidrocarboneto. Então, é um CXHY. A gente não sabe o número de carbonos e que a gente não sabe o número de hidrogênios. O que eu tenho que fazer? Antes disso, né, esse CXHY ele está produzindo CO2, certo? Na proporção de 1 litro para 4 litros, ok? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é agora o hidrogênio, quantos hidrogênios a gente tem. Até porque a gente já conseguiu saber que o carbono são 4, certo? Segundo a regra a lei de Lavoisier, né, a massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Por que eu estou colocando aí essa questão? Porque lá ele informa que a massa da substância é 7 vezes a massa do hidrogênio. Tá? Então, seguindo essa lei de Lavoisier, né, que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, eu tenho que a massa do carbono só pode ser igual a 6. Né? Então, 6 mais 1 dá o 7. Então, agora eu posso fazer essa relação botando que a massa do carbono divididos pela massa do hidrogênio é igual a 6 para 1, certo? Fazendo a massa do carbono sobre a massa do hidrogênio, que é uma relação de 6 para 1, né? E já sabendo que eu tinha 4 carbonos, eu quero saber a massa do hidrogênio, quer dizer, a quantidade de hidrogênios ali, certo? Sabendo que o carbono é 12 unidades, vezes 4, que o índice é 4, eu tenho 48 unidades, ok? Então, aí que está o porquê dessa relação. Eu tenho a massa do carbono, que é 48, tenho a relação 6 para 1, e eu vou descobrir agora a massa do hidrogênio. Então, 48 vezes 1 é igual à massa do hidrogênio vezes 6. 48 vezes 1 divididos por 6 é igual à massa do hidrogênio. 48 divididos por 6 é 8. Então, o que significa isso? Que lá eu tenho 8 hidrogênios. Entendido? Resposta C. Então, era o que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, depois a gente se fala. É isso aí. Até a próxima.